Fala, torcedor! Meu nome é Victor, você está no canal Tricolor em Ação. Galera, eu gravei o último vídeo, né? E eu esqueci de gravar com o microfone, tá? Mas eu queria saber de vocês, tá? Novamente, como que fica melhor? Sem esse microfone ou com o microfone, tá? Como vocês acham que o som sai melhor? Tá? Comenta aí embaixo. Galera, eu realmente ia trazer um vídeo falando sobre as lesões do Arboleda e do Lucas, mas eu não quis trazer porque eu quis evitar a fadiga. Eu não quis me estressar mais do que a gente já se estressa todo dia com esse time, tá? Quinta-feira tem jogo contra o Corinthians, tá? Tem algumas informações aqui que eu quero trazer para vocês. Mas assim, eu sinceramente, cara, não vejo. O Lucas teve uma lesão no joelho, né? Para variar. E o Arboleda uma lesão muscular. Ambos não vão estar disponíveis contra o Corinthians, tá? O Arboleda é certeza. O Lucas ainda estão tratando como dúvida, mas eu tenho para mim de que realmente ele não vai ter condição de jogo, tá? E aí, gente, eu vou trazer algumas coisas aqui, mas antes eu quero soltar a vinheta aqui para vocês e aí a gente já volta. Falou, valeu! Tricolor em Ação está no ar. Bom, galera, o Belmonte, né, eu tinha falado nos últimos vídeos sobre as contratações de São Paulo, contratações pontuais que São Paulo ia trazer, e o Belmonte comentou um pouco sobre isso, tá bom? Ele, né, quis tratar que independente das competições que o São Paulo disputar, né, o São Paulo quer trazer uns 2 ou 3 reforços ali, mas quer utilizar muito a base. Eu queria só entender, né? Esse está sendo o penúltimo ano do Casares, ano que vem ele acaba o mandato dele. Por que nesses anos todos que o Casares teve como presidente de São Paulo, por que não pensaram nisso? Estão pensando só em agora, em usar a base? Quando está acabando o mandato dele? Para dizer que ele, né? Porque foi um ano vexaminoso por culpa dele, né? Por culpa dele. Não é por culpa do Zubeldia. Tudo bem, o Zubeldia é um treinador fraquíssimo. Treinador que, pelo menos no São Paulo, ele foi horroroso, né? Mas não é por culpa dele, não é por culpa do Crespo, não é por culpa de nenhum dos treinadores que passaram no São Paulo, né? Mas por conta do planejamento do que o São Paulo fez. Mas só agora que eles perceberam que vai ser importante usar a base, né? Enfim, né? Eu não entendo, gente. De verdade, eu não entendo essa diretoria do São Paulo. Vou abrir aspas aqui para o que o Belmonte falou, tá bom? Abre aspas, quando tivermos a questão orçamentária definida, fica mais fácil de saber a quantidade de reforços. Mas eu imagino que seja de 2 a 3 pontuais para que tenhamos um elenco com meninos da base e os jogadores que lá estão. Tá? Fecha aspas, né? Depois ele completou assim, tá? Abre aspas, eu nunca gosto de montagem específica para uma competição. É claro que a Libertadores dá mais recursos, então podemos nos ajudar do ponto de vista financeiro. O orçamento está sendo elaborado, mas estamos trabalhando sem pensar em Libertadores ou Sul-Americana. Estamos pensando em trazer jogadores que possam ajudar o elenco. Fecha aspas. Eles estão pensando em trazer jogadores que possam ajudar o elenco, como foi o Rigoni, o Tapia, o Rames Rodrigues, Orejuela e tantos outros que foram contratados nessa gestão. Nicão, né, que foram contratados nessa gestão do Júlio Casares, né? André Silva, né, e tantos aí que foram contratados nessa gestão. É esses jogadores que eles querem trazer para ajudar o elenco, né? Aí eles querem fazer o quê? Eles querem utilizar mais os jogadores da base, né, galera? O São Paulo, esses dias aí, perdeu para o Santos nos pênaltis, na final do Paulista, né? Se eu não me engano. Tá, me corrigindo se eu estiver errado. Eu nem acompanho, nem... Você não tá... Meu, eu mal tô tendo vontade de acompanhar o profissional. Vocês acham que eu vou acompanhar essa base ridícula do São Paulo? Não vou, gente, não vou. Tá, o time tava ganhando de 3-1, tomou empate e perdeu o título nos pênaltis.
Mas o São Paulo, nos momentos em que revelou melhores jogadores da base, né, nessa era agora do Casares, revelou o Rian Francisco, revelou o Henrique Carmo, Lucas Ferreira, revelou o William Gomes, revelou esses meninos aí. Nesse período em que revelou esses jogadores, o que o São Paulo fez? O São Paulo falou, não, esse aí é muito bom pro São Paulo. Não quero, vamos vender. Ah, esse aí tem potencial para ser craque. Não quero, vamos vender. Esse aí, meu Deus, não, esse aí vai ser um Antony da vida. Não, melhor não, vende. Foi isso que aconteceu com o São Paulo. Tá? E dessa roupagem aí, para mim o Rian, né, e o Henrique Carmo são os que mais tinham chance. O Rian ainda tá no São Paulo, só que ele tá machucado, né? Mas assim, são os jogadores que mais tinham potencial para agregar o elenco, o grupo, né? Grandes jogadores aí que estavam se formando no São Paulo, né? O Rian, assim, com a maturidade absurda. Só que, né, partindo do ponto de que eles não estão nem aí pro São Paulo, né? Eles estão aí para a imagem deles, né? Que também tá cagada, mas eles não estão nem aí para isso. Eles estão pouco se ligando pro São Paulo, né? Eles não querem prejudicar a imagem deles. Então eles venderam esses jogadores para, né? Não para fazer caixa nem nada, porque pelo valor que eles venderam, né? Sim. Dava para juntar todos os jogadores que eles venderam, o valor, né, de todos, e vender um só, né? Mas no São Paulo as coisas não funcionam dessa forma, é tudo bagunçado, né? Enfim. E aí, gente, nós vamos enfrentar o Corinthians com pelo menos, eu não cheguei a puxar aqui, deixa eu ver quantos, agora com o Lucas e Arboleda, né? Mas é mais de acho que pelo menos uns 13 desfalques aí contra o Corinthians, tá? No mínimo. A gente vai ter esses jogadores aí como desfalque, tá? Pro São Paulo. E, assim, eu quero saber de vocês, gente, o que vocês acham sobre isso? Porque o São Paulo, que já foi referência mundial, né? No departamento médico, né? Todo mundo vinha se tratar no São Paulo. Era um clube que você falava assim, tirava o chapéu, você falava, pô, caramba, meu, né? Até jogadores rivais vinham, né, se tratar do São Paulo por ser um dos melhores departamentos médicos. E hoje o São Paulo virou o que virou, né? E aí, né, gente, o que acontece? O Rui Costa, né, o Rui Costa que está desde 2021 no São Paulo, né? Ele, né, eu trouxe aqui para vocês, né? Acredito que eu trouxe no outro vídeo, falando sobre querem aumentar o salário dele e tudo mais, cogitaram até estender o contrato, né? Mas, claro que eles não são loucos de fazer isso, mas enfim. A intenção, como eu disse, é promover jogadores da Copinha de 2026 para o profissional, né? Eu trouxe isso no outro vídeo, né? Falando um pouco sobre isso, tá? Só que assim, gente, o Rui Costa, né? Que é um cara que nunca aparece, nunca vi esse cara, né? Apareceu aquele dia lá que teve escândalo contra o Palmeiras, né? Porque o Casares, né, ele foi lá, né, pressionar a CBF, né? Foi lá fazer aquele burburinho todo, né? Aquele bunda mole que não serve pra nada, né? Inútil, né? Inclusive todo mundo ri da cara dele porque ele é um Zé Manelli, né? Ninguém dá nada por ele, né? Então, o cara tá achando que ele vai chegar na CBF, ele vai na CBF para poder agradecer por ter divulgado o áudio do VAR. Esse é o nível do nosso presidente. Então, o presidente esse que queria estender o contrato do Rui Costa, né, que quer aumentar o salário porque reconhece o trabalho do Rui Costa. Né? O trabalho do Rui Costa é tão bom que o São Paulo foi eliminado de forma vexaminosa pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil, foi eliminado de forma vexaminosa na Libertadores, para mim foi até pior do que ser eliminado com um time de Série B, né? Já é feio, já é ridículo ser eliminado com um time de Série B, né? Mas ser eliminado por um time como a LDU é pior ainda, é mais inaceitável ainda, um time horroroso daquilo, né? Mas a gente percebeu que o São Paulo consegue ser pior que esses times aí, né? E aí, gente, parece que o São Paulo, né, tá encaminhando um acordo aí com o Grêmio, né, para
para que o Rui Costa vá para lá, né? Eles estão querendo, o Grêmio quer demais o Rui Costa lá, enfim, né? Parece que o Casares quer aumentar o salário dele para ele ir para lá agora, enfim. Mas acredito que no final do mandato do Casares, o Rui Costa deve ir pro Grêmio mesmo, né? A tendência é essa, deve ele sair e ir pro Grêmio. E, meu, vai tarde, vai ele, vai Belmonte, vai esses caras. Ninguém quer esses caras no São Paulo, gente. Nós, torcedores, não queremos vocês no São Paulo. Só que a gente não manda em nada, né? Quem manda são os conselheiros. A gente não manda em nada, né? A gente não manda em nada, enfim. Então, mas a tendência é que ele deva ir pro Grêmio mesmo, tá? Então, mas assim, gente, vai ele pro Grêmio, o Casares vai sair, vai entrar outro do mesmo grupo do Casares, sabe? O Casares vai indicar alguém, essa pessoa vai entrar. Vai ser mais dos mesmos, não vai mudar nada. Tá, gente? Bom, gente, eu tô aqui nessa ladainha aqui porque não tem muito assunto pra gente falar do São Paulo, não, tá, gente? Então, vocês me desculpem aí, praticamente todo vídeo falando a mesma coisa, a mesma, né? Assim, tá difícil, gente. Tá difícil trazer coisa do São Paulo pra vocês, porque ainda mais final de ano, né, cara? É complicado. Mas, não só por isso eu tô com a camisa da seleção aqui, gente. Eu queria falar um pouco sobre o que foi o jogo da seleção, tá? Eu não assisti, não vou mentir, tá? Porque eu não estava em casa, tá? Eu não estava em casa. Eu estava no centro da cidade, não deu pra mim ver esse jogo aí. Mas a seleção ganhou de 2-0, né? Eu vi o pessoal comentando que fez até um jogo razoável, né? Teve um futebol legal, né? Eu quero ver a seleção enfrentar seleções europeias, fazer amistoso com seleções europeias, tá? Mas eu vi ali os jogadores que tinham sido relacionados, quem estava em campo, né? E o goleiro era o Ederson. Pois é, gente, o Ederson foi revelado no São Paulo. Mas eu quero saber aqui de vocês quem é o ser humano que acha que esse Ederson é bom goleiro. Alguém me diz aqui, alguém que em sã consciência me diz que esse Ederson é goleiro para a seleção brasileira, gente. Esse Ederson não é goleiro. Só que tem um que para mim é pior que ele, que é o Alisson. Que eu jamais estou desejando que você se machuque, que você se lesione, que você jamais desejo mal para ninguém, jamais. Mas é um livramento. Você está machucado, é um livramento, porque você não está na seleção. O fato de você não estar na seleção, o fato de você estar lesionado é um livramento para você não estar na seleção, porque você é pior ainda que o Edson. Agora, eu não sei quem foi, o cara deve ter um empresário muito bom, né? Deve ter um empresário, um patrocinador muito bom, porque para dizer que o Alisson e o Ederson, né, esses caras devem ter um empresário muito bom, para dizer que eles são goleiros para a seleção brasileira. Não é possível, gente. Tá? A gente tem que ser honesto e sincero, gente. O goleiro do Corinthians, por exemplo, era para estar lá. Ele é muito mais goleiro que Ederson e Alisson. Ele é muito mais goleiro. Se bobear, até o Rafael é mais goleiro que esses caras. Sabe? Vocês querem comparar? Por exemplo, o Courtois. O Courtois não é brasileiro, claro. Né? Courtois não é brasileiro. Mas coloca o Courtois. Se colocar o Courtois, o Alisson e o Ederson, juntar o Alisson e o Ederson, não dá o Courtois. É óbvio que não dá. Dá nem metade. Né? O Courtois é muito mais goleiro. Né? O Courtois é muito mais goleiro. Mas se você pegar, tem goleiros do Brasil muito melhores do que esses caras. Né? Muito melhores do que esses caras. Sabe? É o Souza que eu falei aqui do Corinthians, né? O próprio Rafael do São Paulo merecia oportunidade. Enfim, o Brazão do Santos, não é loucura falar isso. O Brazão é um grande goleiro, merecia uma oportunidade. Cara, por que não levar o Rafael, o Hugo e o Brazão para a seleção? Eu para ser treinador da seleção, meu amigo, eu ia falar, eu só vou ser treinador da seleção com uma condição. Eu vou escolher os jogadores. Eu vou determinar quem vai e quem não vai. Não vai ter empresário, não vai ter nada aqui. Senão não vou ser treinador, não. Para mim tem que ser assim, tem que impor essa condição. Eu determino quem vai e quem não vai. Não vai ter empresário, não vai ter ninguém que vai mandar em nada. Nada. Pode acabar com o patrocínio, que se dane. Tô nem aí. Eu vou determinar. E nem Alisson, nem Ederson, nem Paquetá, esses caras, né?
Bruno Guimarães. Vai tomar banho, gente. Pelo amor de Deus. Esses caras são jogadores para seleção. Marquinhos. Ah, velho, se liga. Só porque jogam na Europa? Para, velho, para. Não estão nem perto de serem jogadores para seleção. Aqui no Brasil tem jogadores muito melhor, sabe? Você pegar aí, ó, tem o Matheus Pereira do Cruzeiro, né? Que é um grande jogador. Enfim, o Veiga, se tiver numa boa fase, tiver fisicamente bem, tudo, é um jogador que pode pintar na seleção. O atacante lá do Palmeiras, lá, gente, o Vitor Roque, com certeza tem que estar. Caio Jorge, né, do Cruzeiro. Esses caras têm que estar na seleção. Não é esses jogadores da Europa, não. Da Europa é um ou outro que se salva, gente. É o Antony. É um ou outro que se salva. É poucos ali. Não é Vini Júnior, essas modinhas. Ai, gente, o povo vitimiza muito Vini Júnior, porque Vini Júnior não é... Cara, o Rodrigo é muito mais jogador que ele, gente. O Rodrigo estando 100% é muito mais jogador que Vini Júnior. Mas o pessoal idolatra muito, sabe, endeusa muito esses caras, sabe? Não são jogadores para seleção, gente. Vocês me desculpam. E a panelinha da seleção já tá formada para a Copa do Mundo. Não tem jeito, gente. Infelizmente, esses caras já estão praticamente já definidos para a Copa do Mundo, tá? Provavelmente só não vai um jogador que já está definido se ele se machucar, acontecer alguma coisa. Caso contrário, pode ter certeza que ele vai, tá? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Conforme for chegando alguma notícia do São Paulo, eu vou trazendo aqui para vocês, tá bom? Mas no mais é isso, gente. Provavelmente eu só devo trazer vídeo agora na quarta, né? Que é um vídeo de pré-jogo, né? Ainda nem comecei a ajeitar as coisas, galera, tá? Sábado eu tô indo pra Maceió e eu nem comecei a ajeitar nada. Meu quarto tá uma zona aqui, cara. Tá uma zona. Tá? Mas é isso, gente. Quarta eu devo trazer um vídeo de pré-jogo, né? Trazendo algumas informações pro clássico, né? Enfim, mas no mais é isso, gente. Fiquem com Deus, até a próxima. Fui!